para o lugar do ajuntamento da família de Deus, para a casa de Deus. E essa noite é a primeira noite do nosso retorno para casa, nosso culto aqui presencial. E tem algumas recomendações, a gente está seguindo todas elas, né? Mas eu quero mandar, né, um abraço para o pastor Aldo, a pastora Edna. Ontem ele ligou, disse que queria estar aqui, mas ele disse que tinha ministrado para um pastor e devido ao princípio do caráter, por ele estar acima da faixa de 60 anos, ele quis obedecer para dar o exemplo, né? A lei. Mas o pastor Aldo faz muita falta, e quando a gente está com ele, a gente sente segurança, né? A gente sente muita alegria e muita paz. E a gente manda um grande abraço, um grande beijo para o senhor pastor, para a pastora Edna. E nós estamos aqui, queridos, para sermos apacentados. Deixa eu ver o horário aqui, 6h28. Estou entrando agora. Essa é a primeira palavra desse mês de junho. Deus falou no mês de maio conosco como ser dirigido pelo Espírito de Deus, como ser guiado. E a gente que nasceu de novo, a gente tem essa alegria de viver com Deus, de andar com Deus. Eu e você, o primeiro propósito eterno de Deus, é a gente andar em intimidade e comunhão com Ele. Eu e você fomos criados para essa intimidade, para o louvor da glória de Deus. A gente vai ficar eternamente. Aqui é muito pouco tempo para a gente adorar, para a gente mergulhar, porque Ele é profundo, é alto demais. Hoje eu passei o dia adorando a Deus. Liguei minha caixa de somzona lá e fiquei adorando a Jesus, amém? E aí quando a gente vai para a presença de Deus, a gente recebe o quê? Paz, descanso, refrigério, amém? E a gente falou mês retrasado sobre nós fomos criados para pertencer à família de Deus. E quem é a família de Deus? A igreja de Jesus, amém? Amém. Quando eu e você recebemos Jesus, nós começamos a cumprir o propósito de pertencimento, de fazer parte da família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Os irmãos se tornam nossos irmãos. Nós entramos na aliança da família de Deus. E aí, hoje nós vamos começar a trabalhar um princípio poderoso que vai trazer um significado para a nossa existência. Eu nasci para adorar a Deus. Eu nasci para pertencer à família de Deus. Eu nasci para ter o caráter de Jesus, para ser dirigido, para fazer aquilo que Jesus quer. Mas também eu nasci para servir a Deus. E a minha vida ganha uma nova dimensão de significado. Eu queria falar hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz, Paulo falando, eu plantei. O serviço do reino de Deus não é no individualismo, é em equipe, é em cooperação, amém? Paulo está dizendo, a igreja de Corinto era uma igreja que estava vivendo uma divisão, uma carnalidade. E Paulo vai lá e traz a visão do reino de Deus, da unidade, de andar no Espírito. Ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o meu papel, o seu papel no reino de Deus é servir. Eu estou muito feliz com a nossa querida irmã que chegou ali. Seja muito bem-vinda. O Wagner também estava sentindo falta, né? Eu via sempre o Wagner nas redes sociais. Aí depois que eu voltei ainda não tinha vindo. Seja bem-vindo, tá, Wagner? Estava sentindo muito sua falta. Você é especial demais para a gente. E sabe, irmãos, o teu trabalho, o meu trabalho no Senhor, ele é o nosso serviço. Paulo está dizendo, olha, eu plantei, eu fui lá e semeei. Apolo foi lá e regou. Não existe no reino de Deus um trabalho baseado na vaidade, na
na promoção pessoal, em se aparecer. Não, cada um tem uma função de extrema importância. Ninguém faz um trabalho melhor ou pior, mais importante ou menos importante. O importante, sabe o que é? É que você sirva a Deus dentro da sua verdadeira identidade. Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou. Deixa eu te dizer, nós precisamos aceitar nossa missão. Eu preciso aceitar minha missão. Olha lá, Efésios 2, versículo 10, ele diz: e foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E há muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar outros. Efésios 2:10. Na revista atualizada ele diz que Deus nos preparou de antemão para que nós andássemos nas boas obras. Amém? Então, Paulo mais uma vez está dando uma pista, irmãos. Eu e você temos uma boa obra para realizar. Temos uma boa obra. E que boa obra é essa? É o nosso serviço no reino de Deus. E como, pastor, que eu vou servir? Deixa eu te falar. Jesus, ele diz lá, João 17, versículo 4: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me deste para fazer, consumando, completando, trabalhando na tua indústria, fazendo aquilo que tu queres que eu faça. Amém? Jesus está dizendo: olha, eu te servi de maneira completa. Eu fiz aquilo que tu, Senhor, me incumbiu de fazer. Agora eu te pergunto, agora eu quero que você que está aí na nossa live, como eu e você temos servido a Deus? Você tem servido a Deus? Você tem feito as boas obras de Deus? Que essa boa obra é o serviço. Uma outra pergunta que eu queria que você refletisse: como eu posso servir melhor a Deus? Em que área do corpo de Cristo, da igreja, eu me encaixo? Como eu posso contribuir com a célula, com a minha célula, na missão do discipulado? Amém? Será que eu estou servindo com o meu melhor dom, com o meu melhor talento? Pastor, e as dores, as feridas, os problemas que eu estou enfrentando, será que tem alguma razão desse problema que eu enfrentei, que eu superei? Será que eu estou usando os problemas, as experiências que eu tenho adquirido na minha vida cristã para servir a Deus, para auxiliar outros? Paulo, ele diz, né, que a nossa vida é para auxiliar outros. O teu testemunho, você está testemunhando das tuas experiências com Deus, das tuas dores, das tribulações que você recebeu perseverança, você recebeu aprendizado, paciência para ministrar outras pessoas? Ou será que eu estou vivendo só para mim mesmo, só preocupado com as minhas dificuldades? Olha lá, e eu queria falar, são 3 tópicos hoje que nós vamos. Nosso tema da nossa ministração hoje é empoderados para servir. Há um poder na tua vida, querido. Há um poder quando Deus te criou. Você é uma pessoa especial demais. Você sendo uma pessoa irrepetível. Ninguém se compara contigo. Você é irrepetível. Mesmo os gêmeos têm sua identidade original. Você é original.
tem tesouros dentro da tua vida, que são os dons que Deus colocou dentro de você, que a partir dessa caminhada você vai descobrir a importância de você se ativar no serviço do reino, porque o teu serviço é relevante. Eu falei aqui no Tadel, nenhuma igreja, irmãos, cresce no carisma de um líder. Eu estava hoje adorando a Deus com uma música lá do Júdice de Oliveira. Eu ia até querer cantar aqui. Um dia, eu tinha 16 anos, eu conheci Jesus. E aí, quando eu conheci Jesus, eu fiquei com uma sede de servir a Deus. Eu ia para a igreja direto, pastor Jais. Eu já falei isso, mas vale a pena eu repetir. Marcavam o evangelismo, naquela época não tinha a estratégia de célula, né? Mas tinha culto nos lares, tanto que a igreja, eu converti na sala da casa da minha avó, era um culto nos lares, que a gente chamava. Na igreja que eu converti. Depois veio um missionário, um pastor missionário, ele foi pastor lá em Guiné-Bissau, lá em São Tomé e Príncipe. Ele foi de uma geração de jovens que foi enviado pela Jocum para a missão transcultural, da primeira geração de missionários brasileiros. E quando eu tive aquele contato com essas experiências que ele teve, que ele era um pastor também, que saiu do mundo das drogas, se converteu, e aí eu ficava inspirado, eu nem sabia o que era missão, eu dizia, rapaz, eu quero isso, nação significado. Eu ia para a igreja, evangelizei todas as ruas do Japim, não sei quantos mil panfletos, de casa em casa, batendo de porta em porta, toda manhã de sábado eu estava lá na igreja. Depois eu fui para a Assembleia de Deus, fiquei uma temporada na Assembleia de Deus, eu fazia culto de caixa de rua, carregava uma caixa dessa nas costas, no sol quente, no meio-dia, pregava em todas as vielas, nos hip-hop, lá naqueles barrancos, colocava caixa de som e ia ministrar todos os dias, que eu tinha culto todo dia de oração. E eu ia para todos os cultos de oração, que eu tinha uma sede de servir a Deus. Tu vê essa sede, rapaz, esse pastor, ele veio aqui, ficou um período servindo a Deus. Aí eu vim, conversei com o pastor Aldo, eu disse, pastor, eu creio que acabou meu tempo lá no Coroado. A igreja que eu fui lá ministrar está na bênção. Estava igual o pavio que fumega, né? Estava para apagar a brasazinha. Estava igual uma cana quebrada, sabe, esmagada? E aí eu fui lá e Deus me deu esse dom, irmão, de chegar em locais. Eu nunca consegui ficar no local cheio, lotado. Quando lota, aí Deus diz, já cumpriu tua missão, vaza. Vai restaurar. Não sei, eu acho que eu vou ficar aqui, porque aqui é restaurando família, né? E aí, irmãos, eu disse para o pastor Aldo, né? Ele me chamou para conversar, eu disse, pastor, eu quero ficar sentado. Eu não quero título, eu não quero posição, eu não quero pregar, eu quero só servir a Deus, pastor. Se o senhor disser, vai para a direita, eu vou para a direita. Se o senhor disser, vai para a esquerda, eu não gosto de esquerda, mas eu até vou. E aí, se o senhor quiser, pastor, vá para a célula X, eu vou, qualquer célula. Eu vou para qualquer célula, pastor. Se eu quiser, vá para o encontro, pastor Agno, vá se converter de novo. Eu vou, já fui para 10 encontros, eu vou para o 11º, sentar e vou receber, pastor. Eu só quero servir a Deus, essa é a minha fome e minha sede de servir a Deus. Aí o pastor Aldo olhou para mim e disse, meu irmão, tu não nasceu para ficar sentado em banco. Nasceu, tu tem um ministério, tu não vai ficar sentado em banco. E aí ninguém nem sabia que ia ter pandemia, que ter essas coisas, eu estou pregando direto. Não pedi, mas é o meu chamado, servir, edificar o reino de Deus, amém? Mas aí o que eu quero falar contigo, querido? Se você não servir, você vai morrer espiritualmente, você vai se tornar... Deus não te chamou porque não tinha nenhuma riqueza dentro de você. Há uma riqueza dentro de ti, que é o teu serviço, que é o teu dom, que não é para ti, não é para mim. Desde que eu comecei a servir a Deus, irmão, nunca servi a mim mesmo,
sempre saí para todas as igrejas. Eu não só parece assim, pastor, é igual um macaco, pula de galho em galho. Nunca pulei de galho em galho, irmãos. Sempre fui movido para um lugar para restaurar. E fiquei plantado, enraizado, honrando quem estava lá na liderança, dizendo, meu irmão, o que eu posso fazer? Eu estou pregando uma palavra que é bíblica, é um princípio poderoso, que vai te dar, deixa eu te falar, esse princípio do serviço, até o mundo tem usado. Está vindo aí o James Hunter. Vocês sabem quem é o James Hunter? Autor do Monge Executivo, best-seller, né? O líder servidor, um americano usando os princípios de Jesus no mundo corporativo, que hoje ninguém quer ser liderado por tirano, por aquele que só manda. Não. É a liderança bíblica de Jesus. A liderança do serviço, do poder do serviço. Diga, serviço é empoderamento. Você quer ser poderoso? Quem quer ser maior no reino de Deus tem que ser servo de todos, Jesus disse. Mas aí o que eu queria te dizer hoje? Primeiro ponto. O relógio é nosso inimigo, né? Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você tem algo a contribuir. Eu e você não fomos colocados aqui na terra só para comer, só para extrair, só para sugar o ar. Nós temos que contribuir. Eu e você temos que fazer uma pergunta, é a minha missão pessoal. Será que eu facilitei a vida de alguém positivamente com o reino de Deus? Hoje. Pastor, eu fico assim, sabe? Eu era muito confuso, sabe? Como um adolescente, eu pergunto de qualquer adolescente, o que tu quer ser? A gente está naquela fase de construir uma identidade, mas eu lembro que queimava o chamado dentro de mim, pastor Jairson. E aí eu ia sendo impulsionado, eu nasci para isso. E aí eu estava falando que eu lembro, né? Que uma vez eu saí lá da casa da minha tia, eu estava morando com ela lá no Conjunto Petros. Até depois descobri que o pastor Aldo morava na mesma rua, lá rua, não sei o que, Nelson, até esqueci o nome da rua. E aí eu ia para o Canaã nessa época que eu estava na Assembleia de Deus. Canaã era quente, irmão. E eu ia lá do São José, que eu fui cuidar de uma sorveteria que ela abriu, nunca vendi um sorvete. Fiquei 3 meses lá, se eu vendi um sorvete foi muito. Eu não fui chamado para vender sorvete, nada contra quem vende sorvete. Mas eu saía lá do São José, da feira do São José, ia para o Canaã. Aí estava pregando lá um pastor que veio da África, lá de Moçambique. Aí ele estava pregando e eu era jovem. E ele dizia, olha, e ele falando do preço do chamado missionário, de servir a Deus. Olha isso aqui, irmão. Tu vai lá no shopping, o shopping parece que tá reabrindo também. E tu vê, vou falar como homem, né? E eu vejo um terno lá. Agora eu comecei a fazer direito, aí eu comecei a dar uma olhada para terno. Antes, mesmo como pastor, não dava muita moral não. Tem terno de 5 mil reais, né? Aí eu olho assim, rapaz, esse terno aí ficava muito lindo em mim, ó. Eu ia dar uma moral doida para esse terno. Só que quando eu olho para o valorzinho lá, 5 mil reais, bem pequenininho. Aí eu digo, não, mas presta não esse terno aí. Melhor aquele ali de 200 reais. Que ideia é caro, né? E aí, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O ministério tem um preço. Ele não é barato. Tudo que é bom tem um grande valor. Precisa pagar um preço. Eu não vou fazer o ministério com serviço meia boca. Jesus disse, olha, eu te glorifiquei na terra, Pai, completando a obra que tu me enviaste a fazer. Eu te pergunto, está disposto? E aí, aquele pastor missionário que coordenou, hoje a Assembleia de Deus tem, a última vez que eu vi era 300 igrejas em Moçambique, estava vindo uma pós-guerra, tinha sido pacificada Moçambique, ele falando da dificuldade do preço do ministério.
E eu chorava querendo ir para a África. Aquela paixão. E nunca morreu, irmãos. Depois eu fui conversar com um pastor da área que na época era difícil, ele era um engenheiro aposentado, era muito difícil. Nunca, sabe, na Assembleia eles têm uma política ministerial que o pastor é um pastor de 10 igrejas. Aí para te ver ele é uma vez por ano. Quem pastoreia mesmo é o dirigente. Mas eu falei com ele tipo assim umas 5 vezes, querendo ir para a África, dizendo: pastor, me bote lá. Você está disposto a se apresentar para Deus? Deus está querendo levantar uma igreja voluntária que diz: eu quero fazer. Não é por obrigação, não é por medo que eu vou servir a Deus, mas é pela gratidão do que Ele já fez por mim. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele fez a obra. Ele serviu até a morte. Tem a música do Clamor pelas Nações, do Ricardo. Se Ele deu a própria vida, porque eu não posso dar a minha? Mas eu não vou dar a minha vida por obrigação, por medo, sabe? Mas por gratidão. E eu vou te falar, quem tem mais de ano na igreja, eu vou falar os... Se você está mais de 6 meses na igreja, você pode ter se ferido, se frustrado, se decepcionado com alguém na igreja, ou com algo que aconteceu. Eu tenho muito tempo, mas eu nunca me frustrei com Jesus. Eu nunca tirei meus olhos de Jesus, irmão. Não tire os olhos dele. Sirva a Ele de todo o seu coração, com toda a sua gratidão. Eu vou só ler os tópicos aqui. Você foi posto na terra para contribuir. Você foi criado para servir a Deus. Sabe? Jeremias diz: antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu já te constituí profeta das nações, já te dei um chamado. E eu lembro que... Naná, pode colocar aquela música? Queria que você ficasse de pé. Eu lembro que uma vez eu estava muito ferido, eu estava lá na Jocum. E aí lá na Jocum é um local bem distante. Algumas pessoas aqui já foram na Jocum, lá é bem longe, lá no Tarumã. E aí eu estava lá na Jocum servindo a Deus como missionário jocumeiro, e tinha um evento aqui no Santo Antônio, e era tarde, eu nem sabia que existia essas de milagre, madrugada, culto da madrugada. E aí já era quase meia-noite, quando eu olho, chega o Júdice Oliveira, nem sabia, ele nem tinha lançado aquele CD, Usa-me. E eu estava ferido, eu estava pensando: rapaz, eu acho que Deus não tem chamado para mim não. Senhor, eu falhei tanto. Senhor, eu estou tão triste com tanta gente, mas eu sei que o Senhor... Eu não sei nem o que eu estou fazendo na Jocum. E eu tinha tanta intimidade com Deus, e a gente às vezes está tendo tanta intimidade com Deus, irmãos, e a gente nem percebe que ali é um momento de maior experiência com Deus. E eu lembro que ele desceu lá a igreja lá é grande, ele desceu e foi na minha direção, e eu estava assim, sabe? E ele disse: um chamado. Aí me pegou pelo cabelo assim e disse: Deus está pegando você, profeta, que nem pegou Ezequiel pelo cabelo. Ele tem um chamado na tua vida. E eu quero te dizer, querido, Deus tem um chamado poderoso na sua vida. Você não está aqui na Restaurando Famílias por um acaso. Você está aqui porque tem um grande serviço seu, um grande projeto de Deus, amém? Pode aumentar, Naná. Ô Espírito Santo, é tanta coisa aqui para falar, mas nosso tempo... Levanta as tuas mãos ao Senhor aí. Quero ser usado da maneira que te agrade. Lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Deus, usa-me. Se apresenta diante dele aí, querido, e me conhece. Quebranta-me, Senhor.
quebranta o meu coração, transforma-me, Senhor. Ama-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache. Então, usa-me, Senhor. Levanta tuas mãos e declare, como um farol que ponte sobre as águas como abrigo no... Deus quer te usar nesse mês, querido. Teu ministério é poderoso, é mais importante do que eu e você muitas vezes imaginamos. Você tem um chamado dos céus em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Senhor, transforma-me, Senhor, enche-me. Deus está te enchendo, querida. Deus está enchendo você. Sonda-me. Tem uma boa obra. Você foi escolhido para uma boa obra. Teu trabalho no Senhor não é vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque é o único trabalho nessa terra que é de caráter eterno, que constrói tesouros eternos. Enche-me e usa-me, sonda-me. Deus está renovando o teu ministério nessa noite. Deus está reativando o teu serviço no corpo dele. Ele diz: não para aí, não para coração, senão vai adoecer a minha igreja. Você é a resposta do corpo. Oh, que brilha a noite. Agno, não para. Deus está dizendo o teu nome, Jeremias, Débora. Oh, teu chamado, você não pode parar. Da maneira que te agrade, ó Deus. Eis aqui qualquer hora, Senhor, a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olha aqui para mim, querido. Eu quero encerrar com isso. Você pode muitas vezes estar como eu, na minha trajetória. Pastor, olha aqui para mim. A minha luz está bem pequenininha. A minha luz está bem pequenininha. Meu ministério, às vezes o diabo coloca esse engodo, esse engano, dizendo assim: ó, teu ministério é muito pequenininho, é muito irrelevante. Deixa eu te falar algo, olha aqui para mim, isso é muito... Deus falou isso hoje comigo e Deus vai falar contigo também que está assistindo aí na tua casa. Você pode estar dizendo: minha luz é bem pequenininha. Sabe qual é a luz? Quando tua casa está escura, que você quer ir no banheiro, não é a grande luminária que impede de você tropeçar, é a luzinha que vai te guiando, né? É um abajurzinho que impede de você cair e você chegar lá no banheiro. Não é o tamanho do ministério. Não existe tamanho no reino de Deus. Existe ministério, serviço. Amém? E o teu ministério e o meu ministério, você tem uma identidade. Aí o diabo vem confundir, ele diz assim, ó: se compara, não se compare com ninguém, você é inédito. Não é competição, não se compare. Não é uma competição, é uma identidade, e é um propósito, e é uma missão.
individual. Eu não vou conseguir cumprir a tua missão, nem você vai cumprir a minha missão, porque é inédita a tua missão, amém? É incomparável. Diga para o seu irmão: Deus te deu um ministério precioso e poderoso, e o teu ministério é importante na casa de Deus. Deus abençoe, tá, queridos? Pastor